Neste vídeo, meus amigos, vamos falar do Eduardo Marcelo Rodrigues Nunes, o Dudu, volante do Vitória. Muito bom jogador, muito promissor, um perfil de jogador europeu. Muita gente da torcida do Vitória gosta do Dudu. Eu sei que uns poucos não gostam. Acho que o Dudu é um cara que erra muito passe, que se atrapalha muito na saída de bola, mas num contexto geral é um atleta, um jogador ativo do clube e muito bem avaliado, fazendo uma análise de uma forma geral, tá? Eu particularmente gosto demais do jogador Dudu e até mesmo falando um pouco da pessoa Dudu. Quem frequenta o Barradão, os bastidores, a gente que faz trabalho de mídia, né, setoristas, repórteres. Cara, o Dudu é um cara comprometido. É um cara que não falta treino, sempre chega no horário. É um cara bom de grupo, é um cara amigo, um cara parceiro, sempre sorridente, sempre um cara muito alegre. Então é importante eu frisar isso aqui para você, antes de dar, inclusive, a minha opinião sobre o ocorrido na madrugada, né, de quinta para sexta-feira, no circuito Barra Ondina, no Carnaval de Salvador. É um jogador que em 2023 fez 20 jogos pelo Vitória na Série B e sim, ganhou o respeito, o carinho do torcedor rubro-negro, pelo menos da maioria, e também da diretoria e do elenco do Vitória. Esse ano foi um dos únicos jogadores, né, que jogou todos os 7 jogos do Vitória. Todos os jogos o Dudu participou, tem contrato com o Vitória até 2026. Né? Uma multa rescisória aí avaliada em mais ou menos aproximadamente 3 milhões e meio a 5 milhões de reais. Inclusive, é o momento oportuno de falar sobre isso. Uns 2 meses atrás surgiu informação que eu teria dado que o Vitória teria recebido uma proposta de 20 milhões de reais por Dudu. Eu não falei isso de jeito nenhum. O que eu falei na oportunidade, eu estava falando do Wagner Leonardo, que tinha recebido sim uma proposta do futebol europeu, e aí inclusive emendei essa do jogador Dudu, mas foi uma entrevista do presidente Fábio Mota lá no canal do Nicola, que disse que tanto o Dudu como o Wagner Leonardo tinham recebido proposta do futebol europeu. E quando o Nicola perguntou ao presidente quanto seria mais ou menos o valor da venda desses 2 jogadores, o presidente disse que passaria de 20 milhões de reais cada um dos atletas, Wagner ou o jogador Dudu. Por isso que eu emendei isso no vídeo que eu estava falando naquele momento do Wagner Leonardo. É importante eu frisar isso aqui, porque na época surgiu a informação como que eu tivesse dado a notícia que o Vitória teria recusado uma proposta por Dudu de 20 milhões de reais, ok? Então fica claro, beleza? No momento oportuno eu sabia que eu iria conseguir retificar isso. Outra coisa, o Vitória comprou o Dudu por aproximadamente 1.300.000 junto ao Volta Redonda. Então era isso. Antes de falar sobre o ocorrido, eu queria trazer para você esse apanhado aqui de informações. O elenco do Vitória estava de folga, tá certo? E nas horas vagas, o clube não tem responsabilidade pelo que os atletas fazem. Cada um é livre para fazer o que quiser e arcar com as suas consequências. Isso é bem claro para mim e para você, torcedor, também. O Dudu estava no momento de folga e foi curtir o carnaval. Ok. Eu não vejo problema algum nisso daí. Agora, ele deve ter bebido uns copinhos a mais. Quando você bebe um pouquinho a mais, você fica meio que sem noção das suas atitudes. Essa é uma realidade. Eu não bebo, mas em algum momento de minha vida já tomei uns gorozinhos, né? E sei o que é isso. O cara que tá bebendo, eu nunca vi um cara que bebe fazer alguma coisa que preste. Me desculpe você que bebe, mas essa aqui é a verdade. O cara bebe para se distrair, ficar zen,
né? Alguns ficam mais alegres, mais felizes, outros ficam mais nervosos, agitados, mas você perde o sentido das coisas, você perde o sentido do seu comportamento, você não consegue medir, você não consegue ter noção do seu comportamento. Então o fato do Dudu ter ido para o carnaval, curtir um dia, não sei com que ele estava, se estava com a família ou não, se foi provocado por algum torcedor rival e ele se chateou, não gostou, tudo isso está num contexto. Então, o que eu penso? Ele ir para lá, se divertir, brincar um pouco, não tem problema nenhum. Beber também não tem problema nenhum. Agora, o que não pode é a pessoa perder o sentido das consequências. Como falei, o clube não tem poder sobre o que o atleta faz na sua folga. Mas o atleta tem que ter a sensibilidade de entender que por trás daquele jogador existe a imagem de um clube de futebol, no qual ele tem contrato, inclusive recebe direitos de imagem. Todo jogador tem lá seu salário e direito de imagem. Ou para o lado bom, ou para o lado ruim. Ah, o Dudu fez escândalo no camarote. Ok, quem é o Dudu? Jogador de quem? Do Vitória. Então ele acabou de uma maneira, talvez direta mesmo, expondo o clube, expondo a imagem do clube dentro da situação pessoal dele. Essa parte eu condeno. Se ele vai para o carnaval, se ele vai se divertir, ok. Mas vá com um assessor, cara. Vá com alguém que fique lúcido, alguém que tenha dimensão das coisas. Vá com a esposa, com a mulher, com o filho, com o familiar, alguém que vai te dar um suporte. O que não podemos ver é os seguranças quase enforcando o Dudu, dando cara, mais um pouquinho ali, pelo amor de Deus. Claro que o vídeo, o canal é para falar de futebol, mas não tem como nós fugirmos desse assunto. O Dudu não foi relacionado para o jogo de hoje, né? Não sei se somente por retaliações com relação a esse episódio, ou de fato o Dudu teria que descansar um pouco, já que jogou 7 jogos pelo Vitória e foi o único jogador, ou um dos únicos jogadores, que atuou 100% das partidas. Talvez também tenha um pouco disso, e também para preservar um pouco a imagem do atleta. É um cara jovem, é um cara promissor, tem um futuro pela frente, é novo, desculpa a expressão, foi cabaço demais, irmão. Foi menino demais, mas é normal, é natural. A idade, 24 anos, vai aprender muito na vida, né? A gente vê grandes jogadores que fizeram festas, que bagunçaram e dentro de campo resolviam, né? O Luan foi rei da América sendo um cara que quebrava a noite, velho. O Luan sempre foi assim. Desde quando foi rei da América. Então, o fato do Luan, até entrando aqui em outro jogador, né? O fato do Luan não ser mais o jogador que foi um dia, não tem nada a ver com vida de balada. Porque lá atrás também ele foi esse jogador todo tendo vida de balada. Tá certo? Então, assim, o Dudu, e aí imaginou se fosse o Luan, rapaz? Meu Deus do céu. Rapaz, se fosse o Luan, cara... Isso ia ser mídia pra uma semana, ia tirar o foco do Bavi, isso ia ser uma putaria, meu irmão, você tá doido. Ainda bem que foi o Dudu. Mas é isso, o jogador vai passar por cima de tudo isso, merece um crédito, merece uma segunda chance, não tem problema nenhum. Eu só acho que ele foi imaturo demais na situação que ele passou. Se deixou levar por talvez uma provocação, uma situação, bebeu um pouquinho mais e aí se lascou. Mas, como falei, merece uma outra oportunidade e vai ter com certeza. Agora, pelo que apurei, pelo que me informei, vai levar a multazinha, viu? Vai levar a multazinha, vai sentir no bolso, pelo menos conforme as informações que eu obtive, tá certo? Mas é isso, é um bom menino, bom jogador, merece
o nosso respeito, sim, e que nós tenhamos a ele toda a oportunidade possível para desenvolver o bom futebol. Beleza? Um abraço, tamo junto. Essa é a minha opinião sobre o Dudu. Se puder, deixa o like, se inscreva no resenha e muito obrigado por acompanhar o nosso trabalho. Um abraço.